conheceu o Evangelho de Cristo que transforma, que muda a história. E ele falou: não, o meu tio lá naquele lugar, ele precisa conhecer o Deus que eu estou servindo. Então ele atravessava a cidade de Londrina para ir lá naquela fazenda. E ele fez isso por muitos dias, muitos finais de semana. Minha mãe, talvez na ignorância, ela achava que era uma mudança de religião. E eu não sei por que ela pensava isso, porque ela não tinha religião nenhuma, né? Minha mãe não seguia nenhuma religião, mas ela achava que ela era católica, né? E, e quando meu primo chegava lá para falar do amor de Deus, da transformação que Deus pode fazer, a minha mãe, na ignorância, ela deixava a gente, ia para os rios lá lavar as roupas, para evitar ouvir aquela palavra, aquele aconselhamento espiritual. Mas meu pai, como muito educado, meu pai tinha uma educação assim fora de série. Ele respeitava ali meu primo, ficava ouvindo, não optava sobre tudo aquilo que ele estava falando, mas também não rejeitava aqueles ensinamentos. Mas um dia, quando Deus tem um plano, eu sempre vou falar isso, quando Deus tem um plano na nossa vida, ele prepara alguma situação para nos alcançar. Sim. E a nossa família foi alcançada desta forma, numa sexta-feira santa, né? Meu pai já estava convencido da palavra, mas numa sexta-feira santa nós fomos para o cemitério ali, porque tinha alguns parentes que já haviam morrido e a gente queria ali passar um momento meditando ali, acendendo algumas velas para as almas. E quando nós saímos daquele lugar, eu e meus 7 irmãos, havia um grupo de jovens e eles louvavam um louvor do inário que diz a harpa cristã. E o louvor foi na cruz, aonde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. E este louvor tocou o coração da minha mãe. Minha mãe, que era tão ignorante, mas que ela gostava muito de música. E minha mãe, ela gostava de cantar, ela gostava de envolver na área musical, a nossa família sempre envolvida na música. E quando ela ouviu aquele louvor, bateu na alma dela. E ela, primeira vez que ela ouvia aquela música, e ela saiu dali impactada pelo poder daquele louvor, e no caminho, ela queria cantar a música, mas ela não conseguia, porque ela esqueceu a letra, né? Então ela tinha a melodia na mente, mas ela não sabia cantar. E a partir daquele momento ela não via a hora do primo chegar lá no domingo para ela passar para ele que ela tinha ouvido aquela música, que mexeu com o coração dela. Ela queria saber se na igreja que ele frequentava aquela música era cantada lá. E quando o primo chegou no domingo, ela recebeu ele agora de uma forma diferente, né? Recebeu ele com café da manhã,